Fala aí, torcedores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Muito obrigado pela sua presença. Peço aí seu joinha, seu like é muito importante pro canal, faz o vídeo chegar a mais torcedores. E bora lá falar aqui sobre essa partida. Também tem uma informação no final do vídeo sobre um grande zagueiro deixando o Real Madrid. Sabe para onde que ele vai? Saberão no final do vídeo. Vamos lá falar aqui rapidinho sobre São Paulo 2, Vasco da Gama 0. Foi o jogo que eu assisti aqui, queria trazer minha opinião, minha análise para vocês. Depois vocês deixem um comentário no final do vídeo se vocês gostaram, o que vocês acharam. Vamos lá, o São Paulo vence o Vasco por 2-0, abre vantagem na Copa do Brasil. Lembrando que a Copa do Brasil não tem mais vantagem de gols fora, né? Então, se o Vasco vencer lá por 3-1 o São Paulo, pelo antigo regulamento, o São Paulo se classificaria por fazer o gol fora, mas não tem mais isso. Então, pode ser qualquer placar, se for 3-1, 4-2, 5-3 pro Vasco, a decisão irá para os pênaltis, desde que o Vasco vença por 2 gols de diferença, tem que vencer por 3 gols de diferença para classificar, que é bem improvável, e o São Paulo pode até perder por 1 gol, né? Começo do jogo hoje, 25 minutos, e o Vasco sofreu uma verdadeira blitz do São Paulo. O São Paulo já tinha finalizado no gol 3 vezes, logo com 1 minuto de jogo, o Reinaldo já acha uma bola no Rigoni. Rigoni e Benítez, para mim, as referências técnicas desse time de São Paulo. Quando esses dois jogadores jogam, o time é um; quando eles não jogam, o time é outro, principalmente na questão de produção ofensiva. O Rigoni é um jogador que sabe driblar, sabe finalizar, e o Benítez é um dos jogadores do futebol brasileiro aí com mais consciência técnica e mais visão de jogo, ao meu ver. De verdade, queria o Benítez no meu time, mas infelizmente ele não está. E o São Paulo trabalhando bastante os espaços, o meio de campo do Vasco da Gama que eu notei hoje, um meio de campo que não marca, né? O combate do meio de campo do Vasco é muito fraco. Defensivamente esse time tem que evoluir muito ali na parte de mais pegada no meio de campo mesmo, fechar as linhas, não deixar os principais jogadores se movimentarem. O Benítez recebia a bola como queria no meio de campo ali e ninguém fazia nada. E o São Paulo criou algumas oportunidades, o Vanderlei fez grandes defesas no primeiro tempo, uma cabeçada do Miranda, ele fez uma grande defesa no escanteio, ele já tinha o Rigoni na cara do gol, saiu com 1 minuto de jogo, poderia ter aberto o placar, e o gol do São Paulo sai numa bela jogada desses dois jogadores que eu estou falando, né? O Benítez pega uma bola, faz um lançamento gigantesco, ele estava atrás do meio de campo, lançou pro Rigoni, que dominou com o pé esquerdo, dominou para trás, depois puxou para dentro, deu que um corte, bateu cruzado, um golaço de verdade. O jogador de São Paulo vai se firmando cada vez mais como um dos principais jogadores ali ao lado do Benítez, acho que do Miranda da zaga, que é uma referência também ali, né? E o São Paulo faz 1-0. E aí teve mais algumas oportunidades, o Vanderlei fez outra boa defesa na chegada do Pablo. E aí o Vasco começou a sair pro jogo. O Lisca doido chegando agora no Vasco da Gama, não teve tempo ainda para desempenhar claramente o seu trabalho, mas eu acho um bom treinador. Já vi algumas vantagens, algumas diferenças do Vasco hoje. O Vasco teve quase o mesmo número de finalizações. Não, o Vasco teve mais finalizações que o São Paulo, acho que 1 ou 2 a mais. Porém, a assertividade do São Paulo foi muito mais alta. O São Paulo chutou 8 vezes a gol, o Vasco chutou 3. Então, assim, isso mostra a diferença da qualidade dos jogadores, né? Então, quando o São Paulo tinha as oportunidades, tinha a bola e criava, geralmente finalizava com mais qualidade que o Vasco. O Vasco estava tentando jogadas muito por dentro e conseguiu jogar, não foi um time covarde, não se omitiu do jogo, foi pra cima. Só que o Vasco, a hora que o Marquinhos Gabriel pegava a bola pela ponta, acho que o São Paulo até deixava mais, o Marquinhos Gabriel não conseguia criar muita coisa. O Léo Jabá, a mesma coisa, o meio de campo do Vasco, para construção, não estava no melhor dia, estava tentando entrar muito pelo meio e pra geralmente fazer pivô, achar a bola no Germán Cano, que é a referência ofensiva desse time. Porém, o Cano estava muito bem marcado, conseguiu finalizar uma vez lá, totalmente desequilibrado no segundo tempo. Então o Vasco acabou não tendo força ofensiva. O Volpi ainda fez 2 defesas no primeiro tempo ainda, o Vasco conseguiu finalizar ele de média distância, porém não conseguiu, o Cano, né, que é o jogador que tem mais qualidade para definição, não conseguiu ter as oportunidades porque estava muito bem marcado. E aí começa o segundo tempo, da mesma forma, o São Paulo começa a pressionar, o Vasco já tem a primeira oportunidade logo no começo do jogo, e aí o jogo se abre um pouco mais, as oportunidades começam a ficar para ambos os lados, o Vasco sempre finalizando com mais dificuldade, com menos qualidade que o São Paulo. O São Paulo teve um momento do jogo ali que o Vasco dominou o São Paulo, ao meu ver, 20 minutos ali do segundo tempo. O Pablo era um jogador que estava muito mal na partida, porque a bola vinha dele, batia e voltava, não conseguia dominar para finalizar, para fazer tabela. Dificilmente ele achava alguma
fazer alguma jogada boa. O Crespo fez uma mudança, duas mudanças, colocou o Sara e o Marquinhos no time, e ali eu acho que ele mudou um pouco o rumo do jogo, porque o Marquinhos começou, deu um pouco mais de controle, dominou um pouco mais a bola, e no caso do Sara, outro jogador de meio de campo, e outros jogadores mais inteiros, né? O São Paulo passa por problemas físicos muito grandes, todo jogo machuca um jogador. Hoje foi o Arboleda que se machucou, aí acabou entrando o Bruno Alves, e o Vasco com um elenco mais reduzido, o elenco já não tem um elenco titular à altura do que deveria ser o Vasco, né? Vasco, time grande, tudo, mas passa por situação, tá na Série B, então não consegue fazer alterações para que mude o nível do time. E o São Paulo chega ao segundo gol, quando o Vasco já estava era mais perigoso ao meu ver, e aí 2-0, gol do Pablo, o Renato bateu muito bem o escanteio, e a cabeçada do Pablo ali sozinho, a defesa do Vasco não marcou, deixou simplesmente o centroavante de São Paulo só. Essas brechas que o Vasco deu defensivamente, o São Paulo não deu. Então a defesa do São Paulo mais sólida, apesar de eu achei que o São Paulo deu uma queda física no segundo, teve uma queda física no segundo tempo, o Vasco cresceu no jogo, mas o São Paulo vence por 2-0 e dificilmente vai perder essa vaga, porque hoje é mais time, tem jogadores de mais qualidade do que o Vasco, ao meu ver. Então, aquele negócio de justo e injusto no futebol é bem complicado, não sei qual é a sua opinião sobre isso, mas eu acho que o São Paulo fez jus hoje. Infelizmente o Vasco é um time de Série B para os torcedores do Vasco, né? É um time grande, mas está na Série B, e o São Paulo tem jogadores de mais qualidade. O São Paulo teve as oportunidades e conseguiu concluir com mais qualidade, e poderia até ter vencido por mais, até no primeiro tempo, se não fosse o Vanderlei. O Vasco precisa urgentemente caprichar na finalização. E falando aí sobre o Varane, né? Zagueiro do Real Madrid, que ficou lá 10 anos, exatamente. O Varane, que já estava há muitos anos aí no Real Madrid, deixa a equipe merengue e vai para o Manchester United. Exatamente, zagueiro aí de 28 anos, deixa o time espanhol e vai para o Manchester United, que pagou 50 milhões de euros. Se o Real Madrid não aceitasse, ele ia acabar assinando um pré-contrato, então o Real Madrid decidiu aceitar, e Varane será zagueiro do Manchester United. Manchester United contratando um grande zagueiro, um dos grandes zagueiros do mundo, ao meu ver. Certo, galera? Grande abraço, obrigado pela presença. Peço que você puder divulgar esse vídeo para torcedores, grupos aí, tudo do WhatsApp, você ajuda bastante a divulgar meu trabalho. Um abraço, muito obrigado pela presença, deixe seu comentário para saber o que você achou do jogo. Valeu, é nóis!